O relato psicografado que veremos hoje vai nos mostrar como nossas decisões impensadas podem nos trazer grande sofrimento. Esse é o canal Páginas da Vida. Queridos amigos, na psicografia de hoje conheceremos um espírito que não quis se identificar por um nome, mas que nos conta a sua história de vida e o ato que ele cometeu contra o seu próprio corpo físico. E esse ato trouxe uma consequência muito ruim. Ele vai nos contar na psicografia como foi a experiência dele no umbral, após ter atentado contra a vida dele, tirado a própria vida conscientemente. Essa psicografia, meus amigos, vai nos mostrar como todos nós precisamos fortalecer a nossa mente, cuidar das nossas emoções, do nosso campo emocional, para que quando passarmos pelas dificuldades da vida, possamos sofrer com resignação, ter resiliência, aceitar os problemas e tirar boas lições desses problemas, porque toda dor, ela traz um aprendizado. Esse é o objetivo da dor. Eu peço que vocês prestem atenção nesse relato, para que quando vocês passarem por algum problema, vocês não escolherem ir pelo caminho mais fácil, o caminho que vai tentar encurtar a dor que você está passando. Porque a dor ela não pode ser encurtada dessa maneira. Tirando a sua própria vida, você não vai resolver nada, tá bom? Você só vai aumentar o seu sofrimento. Então prestem atenção no relato desse espírito, prestem atenção nos detalhes e absorvam o máximo de ensinamentos que vocês puderem. Essa psicografia se encontra no site Navegando na Espiritualidade e tem o título de Um Suicida Consciente. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link para acessar essa psicografia para vocês poderem ler ela com mais calma, prestando mais atenção nos detalhes, tá bom? Meus amados, com essa psicografia nós veremos como as dores da alma, como as dores emocionais nos desestruturam, nos desestabilizam, fazem a gente perder o chão. E muitas vezes, a maioria das vezes, a gente não sabe como resolver esses problemas. Não conseguimos lidar com esses problemas, pelo menos a primeiro momento, não sozinhos. É por isso que as terapias integrativas, as terapias espirituais ajudam tanta gente. Eu sou uma terapeuta holística especializada em Reiki. E o Reiki, para quem não sabe, ele é uma terapia energética que visa equilibrar os nossos campos energéticos. Ele trabalha nas nossas energias, tanto emocionais, mentais, espirituais, nas nossas energias físicas. Ele trabalha no equilíbrio e harmonização do nosso ser. Proporciona bem-estar, saúde, mais ânimo, vontade de viver e alegria. No momento, eu estou trabalhando com um método coletivo, um atendimento fraterno e coletivo para vocês. Se você tem interesse em conhecer um pouco mais da terapia do Reiki, ou se você está passando por algum problema e vê que você precisa de ajuda, que você quer um auxílio e não encontrou outra maneira de saber como lidar com o seu problema, aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter um link para o preenchimento de um formulário. Neste formulário eu pergunto algumas coisas básicas sobre vocês, para eu poder conhecer vocês melhor e entender o que você está passando no momento e para que você quer esse auxílio, tá bom? Lá no formulário vai ter uma pergunta pedindo para você deixar o número do seu WhatsApp. Eu peço encarecidamente que vocês prestem atenção na hora de preencher essa pergunta para colocar o seu número de celular certinho, o número do seu WhatsApp certinho com o DDD, porque eu vou entrar em contato com vocês por aquele número, chamar vocês no WhatsApp para a gente poder conversar melhor, eu poder entender melhor o que vocês estão passando e explicar
como eu trabalho, como é o atendimento, com mais detalhes, tá bom? Então eu peço que vocês, se você estiver passando por algum problema e tiver interesse em fazer a terapia coletiva, preencha o formulário, tá bom? Antes de iniciarmos a psicografia, eu vou pedir somente para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações. Se você já é inscrito, mas não ativou o sininho das notificações, ative por gentileza, porque assim você consegue receber todos os conteúdos que trazemos aqui no canal Páginas da Vida. Curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo com alguém que vocês conheçam. Essa psicografia pode ajudar uma pessoa a não cometer o mesmo erro que esse espírito cometeu. Façam a sua parte, espalhem a espiritualidade também. Agora, vamos ao relato. No início, a confusão mental era grande, mas meus sentidos estavam nitidamente mais aguçados. Eu sentia o cheiro horrível daquele lugar. Ouvia os gritos e gemidos de dor e sofrimento, como se estivessem dentro da minha cabeça. E meus olhos viam além das possibilidades enquanto estamos encarnados. Fui me adaptando lentamente e minha mente foi gradativamente registrando e decodificando tudo ao meu redor. Não era como antes. As coisas que eu estava vendo ali jamais tinham sido vistas antes. A primeira coisa que registrei foi o ambiente, sem me apegar aos detalhes. Olhei em volta e percebi que estava no topo de um monte, deitado sobre a terra seca. À minha frente existia um lugar imensurável. Tudo que podia perceber até aquele momento era que era noite, nublado, com raios e trovões que faziam tremer todo o ambiente. A visão era comprometida por uma névoa que permanecia parada, como se fizesse parte daquele lugar. Mesmo assim, foi possível perceber que de ponto em ponto havia uma fogueira queimando. O fogo era sempre alto e denso. Pessoas se amontoavam ao redor delas, como se quisessem aquecer seus corpos e ficar mais perto da luz. De onde eu estava, podia perceber que muitos estavam desesperados, uns com as mãos na cabeça, como se estivessem passando por uma confusão mental intensa. Outros andavam de um lado para o outro, como felinos enjaulados, provavelmente buscando compreender o que havia acontecido. Alguns, ajoelhados, gritavam, choravam e esperneavam em uma imagem desoladora. Todas as visões demonstravam dor e sofrimento em todos os lugares que eu conseguia olhar. Decidi levantar, mas meu corpo doía de uma forma que não sei explicar. Parecia que todos os meus ossos estavam doendo ao mesmo tempo. Com muito esforço e sacrifício, consegui ficar em pé. Eu não conseguia tocar o meu rosto, de tanto que minha face estava dolorida. Com extrema dificuldade, desci pela lateral do morro e fui ao encontro daquelas pessoas. Pude observar, mais ao alto, voando pelo céu, aves estranhas ao meu conhecimento, gigantes, escuras e com olhos grandes e vermelhos, que mais pareciam faróis que iluminavam o céu denso e conturbado. Elas sobrevoavam essas pessoas, mas não as atacavam.
Era como se elas estivessem se alimentando de suas dores, sofrimentos e sentimentos negativos. Durante minha caminhada, pude perceber que nos lugares mais escuros, escondidos entre as rochas e em alguns buracos que pareciam pequenas cavernas, existiam pessoas escondidas, chorando e se lamentando sem cessar, repetindo as mesmas palavras sem conseguir concatenar uma frase. Tudo para mim era estranho, mas ao mesmo tempo muito real. Eu sabia que estava morto, mas o estranho era me sentir mais vivo do que nunca. Por mais que eu já tivesse conhecimento sobre a espiritualidade, eu, num impulso inconsequente, havia tirado a minha própria vida. Era casado há 8 anos. Tinha 2 filhos com minha esposa, um com 4 e outro com 2 anos. Aparentemente, tinha uma vida tranquila e feliz. Me dava muito bem com minha esposa e nós tínhamos juntos uma vida confortável, pois nada material nos faltava. Porém, certo dia, a vida parece ter virado do avesso. Eu perdi meu emprego seguro, no qual estava há mais de 20 anos. E no auge da minha tristeza, pois amava trabalhar naquele lugar, descobri que minha esposa vinha me traindo com meu melhor amigo. Essa soma para mim foi demais. Não suportei e em um determinado dia pela manhã, após a chegada da babá que cuidava das crianças, fui até a varanda do meu apartamento, que ficava no 17º andar, e me joguei, sem tempo para pensar ou ser impedido. Desde então, não me lembrei de mais nada, até acordar naquele lugar que algumas pessoas conhecem no umbral como lugar para onde as pessoas que tiram a própria vida vão. Um ambiente sombrio, criado pelas mentes dos que tiram a própria vida material e descobriram, assim como eu, que são seres espirituais que apenas estavam vivendo uma passagem material. Descobriram da pior maneira possível que a morte não existe e que apenas haviam multiplicado e piorado muito os seus sofrimentos. Pois, como eu disse, lá os sentidos são mais aguçados e você sente tudo muitas vezes mais consciente e sensível, inclusive suas dores, sofrimentos, medos e tormentos. Diante disso, fica claro que abandonar a vida física por escolha não abrandou o sofrimento de ninguém, apenas piorou e fez com que todos sofressem ainda mais. Comigo foi ainda pior a dor de me encontrar naquele lugar. Eu tinha conhecimento de tudo isso. Durante minha vida material, apesar de vir de uma família católica, muito cedo conheci a doutrina espírita e já havia me tornado um trabalhador do centro que frequentava, ajudando as pessoas e orientando em diversas situações e dificuldades da vida, inclusive falando sobre as consequências de tirar a própria vida. Enquanto vagava por aquele lugar, eu já sabia exatamente onde estava
e os motivos pelos quais sentia tanta dor. Tudo era reflexo da minha última escolha encarnado. Meu perispírito carregava as dores da matéria que sofreu um forte impacto com a queda e deve ter quebrado muitos ossos e prejudicado diversos órgãos. Chegando mais próximo de uma fogueira, pude perceber as marcas que aqueles espíritos carregavam. Marcas essas que evidenciavam as formas de tirar a própria vida que cada um deles utilizou. Uns sangravam na cabeça e pela boca, reflexo do tiro que deram em si mesmos. Outros com os pulsos aparentemente cortados, tentando conter o sangramento. Percebi outros com dificuldade para respirar e marcas escuras no pescoço, que provavelmente demonstrava serem vítimas do veneno que ingeriram. Em outros casos, percebi marcas de corda no pescoço, me alertando que haviam se enforcado. E tantos outros que demonstravam outras maneiras. Não são atraídos para este vale as pessoas que tiraram suas vidas inconscientemente ou involuntariamente. Aqueles que acabam com a própria vida orgânica por conta dos excessos e vícios, ou aqueles que colocaram a vida em risco e a perderam de forma involuntária. Ali estavam somente aqueles que tiraram a vida física por vontade própria, a fim de se livrarem dos sofrimentos e aliviarem a carga emocional que vinham carregando. São consideradas as pessoas que tiraram a própria vida conscientemente aqueles que escolheram esse caminho por acreditarem que seria o melhor a fazer, mas perceberam que cometeram um grande equívoco, porque a vida não acabou e o sofrimento havia aumentado, pois além das suas dores emocionais, agora tinham a certeza de que a vida continua e que não deram valor à oportunidade valiosa que haviam tido, assim como eu. Eu não vinha pensando nisso e sabia das consequências. Eu simplesmente acordei com esse pensamento e, para não correr o risco de desistir, fui lá e fiz, sabendo das consequências que enfrentaria. Por esse motivo, quando despertei confuso, rapidamente tomei consciência de onde estava e o motivo pelo qual estava ali. Não fiz como muitos fariam naquele momento. Não parei para orar e pedir perdão a Deus. Eu tinha que sofrer e me impus tal sofrimento na medida que julguei necessária. Por mais que tivesse conhecimento e já estivesse completamente arrependido do que fiz, não achava justo sair dali rapidamente, sabendo que meus irmãos mais ignorantes ficariam em sofrimento, sem expectativa de ter fim. Por muitos anos, vaguei naquele lugar. Conversei com muitos espíritos que estavam em sofrimento, na intenção de auxiliar e fazer despertar dentro deles a compreensão da justiça e da necessidade de nutrir em seus corações o arrependimento. Não foi fácil, pois o sofrimento de um naquele lugar faz mal ao outro. Estamos todos interligados, mas quando você toma conhecimento sobre a história do outro,
É como se você estivesse trazendo para si mesmo toda a dor e angústia. Passei momentos extremamente difíceis. Senti saudades da minha família e principalmente dos meus filhos. Trabalhei muito a minha mente para não nutrir ódio em relação à minha esposa ou culpá-la pela minha fraqueza emocional, pois sabia que naturalmente ela se sentiria culpada. Cuidei do meu espírito, mantendo-me em prece em vários momentos, não me permitindo vibrar a mesma energia daquele lugar. Mas, quanto mais eu elevava a vibração, mesmo querendo continuar ali, mais me sentia sugado pelo lugar. Certo dia, depois de muitos anos, recebi a visita do meu mentor espiritual. Na verdade, tomei conhecimento naquele dia que ele sempre me acompanhou, até naquele lugar, mas não se fazia presente porque eu estava me punindo e, mesmo contrário à minha vontade, ele me respeitava. Naquele dia, percebendo que eu já estava mais apto a uma conversa, ele se fez presente para mim. Conversou comigo com muito carinho, amor e compaixão. Me fez entender que havia cometido um erro gravíssimo, mas que não deveria mais me punir. A autopunição não era benéfica e eu tinha conhecimento disso. E mesmo que eu não me achasse digno de uma nova chance, Deus estava pronto para me conceder, mas eu precisava aceitar. Pelo que ele me disse, eu já estava naquele lugar há mais de 15 anos, pelo tempo que se conta na Terra. Lá é muito diferente a percepção de tempo e eu não tinha ideia disso. Ademais, ele me disse que eu precisava me preparar para receber uma pessoa que em poucos anos também voltaria para a pátria espiritual e estava em busca do meu perdão, minha esposa. Quando ele me disse isso, pensando mais nela do que em minha punição, eu aceitei o socorro e parti com ele para uma colônia espiritual. A transição foi tranquila. As pessoas que me receberam lá não me julgavam pela minha fraqueza, mas elogiavam a minha força e coragem de, mesmo tendo conhecimento e podendo sair daquele lugar através do arrependimento que eu nutria desde o primeiro dia, não quis e ajudei muitas pessoas. Me disseram que vários dos que eu havia orientado naquele lugar já haviam sido resgatados e viviam uma nova perspectiva de vida. Era como se eu, mesmo desencarnado e em sofrimento, jamais tivesse deixado de auxiliar o próximo e praticar a caridade. Isso muito me alegrou. Hoje, continuo na pátria espiritual, sem intenção de retornar à carne. Faço visitas frequentes àquele vale localizado no umbral onde eu mesmo estive, a fim de resgatar nossos irmãos que ainda cometem esse erro terrível. Recebi a minha esposa e a perdoei no mesmo instante. Na verdade, eu já tinha feito isso, só não tinha tido a oportunidade de dizer. Ela já está voltando para a matéria e eu assumi o compromisso
de acompanhar os seus passos na Terra como um mentor espiritual. Tenho certeza de que ela será muito útil no planeta. Encerro meu relato esclarecendo que tirar a própria vida é uma ilusão. Não existe a menor possibilidade de findarmos nossa vida espiritual. Nós somos seres imortais. A única coisa que conseguimos findar é nossa vida orgânica. Quando destruímos o nosso corpo físico, nosso espírito se liberta e carrega com ele todas as dores e sofrimentos em proporções muito maiores. Não importa o que você esteja sofrendo, tirar a sua vida não irá resolver o problema. A única coisa que resolve é enfrentá-lo, resolvê-lo e se livrar dele de maneira consciente e inteligente. Para evitar esse tipo de impulso, busque o conhecimento. A espiritualidade nas mais variadas religiões e doutrinas pode esclarecer essas questões, cada uma com uma visão diferente, mas no final ensinando a mesma coisa. Tirar a própria vida não é solução. Muito pelo contrário, ele piora a sua situação. Reflita sobre isso. Se estiver com esses pensamentos, busque ajuda. Não tenha medo e muito menos vergonha de falar sobre isso. Existem boas pessoas à sua volta capazes de entender a sua situação sem julgamentos e te dar uma palavra que pode mudar seus pensamentos, suas atitudes e, consequentemente, o seu destino. Não deixe de absorver este ensinamento com todo o coração, pois posso afirmar categoricamente que se você considerar tirar a sua própria vida, irá se arrepender profundamente por não ter ouvido estas palavras. Eu vivi isso em primeira mão e através da minha própria jornada sei exatamente o que estou dizendo. A vida espiritual é única e a vida física é apenas uma etapa pela qual escolhemos passar para aprender e evoluir. Se sentir o peso da caminhada, não pense em desistir, mas sim em compreender os motivos. Muitas vezes somos nós mesmos os responsáveis pelos nossos próprios sofrimentos. Reflita profundamente sobre isso. Saiba que você está envolvido em um abraço caloroso, não apenas por mim, mas também por todos os espíritos amigos que te acompanham. Que a paz e a luz estejam sempre contigo, navegantes da espiritualidade. Conclusão. Amigos, cada encarnação é uma oportunidade preciosa para o aprimoramento moral e intelectual. E os obstáculos que enfrentamos são parte essencial desse processo de crescimento. Nos ensinamentos espíritas, compreendemos que todos nós enfrentamos momentos de dor, sofrimento e adversidade ao longo de nossa jornada terrena. Essas dificuldades podem surgir de diversas formas: perda de entes queridos, problemas financeiros, enfermidades físicas ou mentais, desilusões amorosas, entre outros desafios que testam nossa capacidade de enfrentamento e resiliência. Entretanto, é essencial compreender
que, segundo a visão espírita, a vida é uma dádiva divina e tem um propósito maior do que podemos conceber. Cada experiência vivida, por mais dolorosa que seja, traz consigo lições valiosas que contribuem para o nosso crescimento espiritual. A dor e o sofrimento não são vistos como castigos divinos, mas sim como oportunidades de aprendizado e evolução. Diante das dificuldades da vida, é natural que sintamos o desejo de escapar do sofrimento, de encontrar alívio imediato para nossas angústias. No entanto, é importante lembrar que a decisão de tirar a vida não resolve nossos problemas, apenas os transfere para além da existência terrena. Pois, amigos, a morte não é o fim, mas sim uma passagem para uma nova etapa de nossa jornada espiritual. Ao escolher abreviar sua existência, você se priva da oportunidade de aprender as lições que a vida tem a oferecer, retardando assim o progresso espiritual. Além disso, a interrupção voluntária da vida não nos liberta de nossas dores e aflições, pois a consciência e as emoções que carregamos conosco continuarão a existir além da morte física. Em vez de buscar soluções extremas para nossos problemas, a doutrina espírita nos convida a enfrentá-los com coragem e resignação, confiando na justiça divina e na lei de causa e efeito que rege o universo. A resignação não significa passividade diante das adversidades, mas sim aceitação serena do que não podemos mudar, buscando sempre aprender e crescer com nossas experiências. É importante lembrar que não estamos sozinhos em nossa jornada. Segundo a visão espírita, contamos com o auxílio dos amigos espirituais que nos acompanham e nos amparam nos momentos mais difíceis. Além disso, através da prece e da busca pelo autoconhecimento, podemos encontrar forças para superar nossas dificuldades e seguir adiante com fé e esperança. Lembremo-nos de que somos espíritos imortais em evolução, temporariamente encarnados neste plano terreno. Em vez de desistir diante das adversidades, busquemos suportá-las com resignação e confiança na bondade e na sabedoria divinas. Que possamos aprender com cada experiência vivida e seguir em frente, sempre em busca da luz que nos guia rumo à nossa verdadeira morada espiritual. Amigos, sempre que pensar em tirar sua vida, nos momentos de maior dificuldades, meu conselho é para que você ore, faça uma prece, pois a prece é considerada uma ferramenta poderosa para fortalecer nossa conexão com o plano espiritual superior e para encontrar conforto e orientação nos momentos de dificuldade. A oração não é apenas um ato de comunicação com o divino, mas também uma forma de elevar nossos pensamentos e sentimentos, promovendo a harmonização interior e a paz de espírito. Quando enfrentamos desafios que parecem insuperáveis e sentimentos de desespero nos assolam, a prece se apresenta como um refúgio seguro, onde podemos depositar nossas preocupações e angústias.
ao dirigir nossas palavras e pensamentos a Deus, aos bons espíritos e aos nossos mentores espirituais, abrimos um canal de comunicação direto com a esfera espiritual, recebendo assim o amparo e o consolo que tanto necessitamos. Ao orar, não apenas expressamos nossas aflições e necessidades, mas também nos conectamos com a fonte de amor e sabedoria que nos guia e sustenta em nossa jornada terrena. A prece nos ajuda a cultivar a fé e a confiança na providência divina, lembrando-nos de que não estamos sozinhos em nossas lutas e que sempre podemos contar com o auxílio e o amparo dos planos espirituais superiores. Além disso, a prática regular da prece nos ajuda a cultivar virtudes como a gratidão, a humildade e a compaixão, promovendo assim o nosso crescimento espiritual e a expansão de nossa consciência. Ao elevar nossos pensamentos e sentimentos por meio da oração, tornamo-nos receptivos às inspirações e intuições que nos são enviadas pelos espíritos benfeitores, auxiliando-nos a encontrar soluções para nossos problemas e a superar nossas dificuldades com coragem e determinação. É importante ressaltar que a eficácia da prece não reside apenas na obtenção de respostas imediatas às nossas petições, mas também na transformação interior que ela promove em nós. Ao abrir nosso coração e nossa mente para o divino, permitimos que a luz e o amor do universo fluam através de nós, dissipando as trevas e as sombras que nos afligem e nos impedem de enxergar a beleza e a harmonia que permeiam a vida. Dessa forma, meus amados, ao invés de recorrer ao extremo de tirar a vida como uma forma de escapar das dores e dos problemas da existência, podemos encontrar alívio e consolo na prática da prece, que nos fortalece e nos sustenta nos momentos mais difíceis. Que possamos, portanto, meus amados, cultivar o hábito da oração em nossa vida diária, reconhecendo que ela é uma fonte inesgotável de paz, esperança e renovação espiritual. Meus amados, que vocês possam, de coração, prestar atenção nessa psicografia, avaliar as atitudes que esse espírito cometeu e não cometer as mesmas atitudes. Por mais difícil que a vida possa estar, não faça esse ato impensado. A sua vida vale muito e tudo passa. Se você está passando por um momento difícil e tem pensamentos de tirar a própria vida, não guarde para você. Procure ajuda. Procure alguém que vai te escutar e te auxiliar com bons conselhos, não só espiritualmente, mas também aqui no plano físico. Existem muitas pessoas que vão nos ajudar, que gostam e querem o melhor para nós. Sempre tem alguém que está disponível para estender a mão para você. Não desista da sua vida. Não faça isso. Procure auxílio, procure ajuda, sempre que estiver passando pelos momentos de dor. Se você gostou dessa psicografia, se você se sentiu conectado com ela, não deixe de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, comentar as suas opiniões, o que você achou, no que essa história te ajudou. Eu peço, meus amados, que vocês também olhem a descrição do vídeo. Na descrição nós colocamos vários livros para que vocês possam ler e ter conhecimento espiritual, sugestões de livros espíritas,
Com autoconhecimento, com conhecimento espiritual, nós conseguimos sair da ignorância e passar pelas provas da vida com mais consciência. Então, deem uma olhada nas sugestões dos livros que deixamos na descrição. Que Jesus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.